Boa noite, rapaziada. Tudo bem com vocês? Como prometido, em ponto 10h20 da noite, vamos começar mais uma live. E hoje eu vou ter uma honra de receber dois convidados, tá? Um já chegou aqui, o Cassidori. Cassidori, eu já vou te mandar. Grande Fala, Suede. Cassidori. Como é que você tá? Tô bem, pô. Pô, que bom. Aí, o Evaldo chegou aí também na área. Pô, que honra poder receber vocês aqui, hein? Tamo junto, pô. Pô, que honra. Cara, mais um Ó o fera homem aí. chegando. E duas lendas. E aí, rapaziada? Como é que tá? Tudo Grande tranquilo? Evaldo. Ixi, sumiu Deu meu uma... áudio. Opa, tá Gente, vocês estão me escutando? ouvindo? Teu... Tô te ouvindo Tá bem. perfeito, Eu não Cassidori. tô ouvindo vocês. Ih, Calma aí. deixa eu falar mais alto. Tá conseguindo me ouvir, Cassidori? O que será que aconteceu? Tá. Cassi- Eu vou. Vocês estão me Vê se ouvindo? consegue Dá um ouvir. sinal de sim ou não. Sim? Teu áudio tá perfeito, Pô, Cassidori. parei de ouvir vocês. Meu áudio tá funcionando aí pelo jeito, mas na hora que eu comecei com o Suede, eu tava ouvindo normal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar o microfone aqui, vou tentar o foninho de ouvido, vamos ver se dá certo. Não vou nem desligar, tá? Fica tranquilo. Peraí. Perfeito. E eu marquei numa hora boa, né, Evaldo? Na hora do jogo do Flamengo, né? É. Tá passando qual canal? Na ESPN. Vou botar aqui. Tá na ESPN, se não me engano, na ESPN 1. SPN1. 570. Eu vou sem fone, na verdade, porque meu celular novo não conecta a cabine. Agora eu tô ouvindo vocês. Pô, perfeito. Tá rolando ali. Ô, Cassidora, a gente sabe que a gente tem um campeão aí do jiu-jitsu, né? Ah, o Valdo, né? O Evaldo. Não, eu até falei na live. Não sei se vocês acompanharam alguma coisa. Eu sacanei. Eu acompanhei, eu falei, que eu parei mexendo contigo. Eu Foi vi que ele pessoal, postou uma coisa essa semana aí de jiu-jitsu. É o quê? Eu vi que você postou alguma coisa de jiu-jitsu. Não, então, era um Você campeonato, participou né? de um evento, não foi? Isso, participei de um campeonato, né? Aí tinham 3 pessoas só na minha categoria. Que eu sou master já, né, cara? Aí só tinham 3. Adulto, porra, uma cabeçada, né? Mas eu fui de master. Aí tinham 3 pessoas só. Aí lá na hora, uma pessoa teve um problema, o filho teve problema de saúde e tal, a pessoa não pôde ir, e a outra se lesionou no dia anterior. Aí, Aí ganhou sem lutar. aí ganhei sem lutar. Aí tentaram fazer uma lutinha casada lá ainda, mas não deu. Não conseguiram. Sabe o que é isso? Os caras ficou com medo de você, pô. É Eles deram uma desculpa. exatamente, pô, essa. Porra, correu. a galera correu, pô. Acontece, faz parte. Faz parte. Pessoal, hoje eu vim aí tocar num assunto com vocês que, para mim, vocês dois são referências, né, de cursos e tudo, de pós com o Evaldo também, que é com o tema de hipertrofia, né? E eu gostaria muito de ouvir vocês dois sobre um pouquinho desse tema. E eu queria perguntar, a primeira pergunta seria o que seria hipertrofia? Qual o significado da palavra? Hipertrofia. E eu vou deixar o Cassidori começando. Começa aí, Deixa o Evaldo começar. Ele tá coçando a mão ali, ó. Então vai lá, Evaldo. É muito, é um tema muito legal, né? E há um tempo agora, não sei nem quanto tempo, eu fico perdido já. A parte cronológica, assim, eu fico totalmente perdido. Mas há um tempo fiz uma live com o Diego, né? O Cassidori participou, fez um comentário assim, que foi muito legal, né? Ele fez um vídeo, depois pediu para eu gravar um vídeo respondendo e tal, sobre a questão daquela discussão, né? É área ou é medida de volume, né? É área ou volume?
E, cara, foi um comentário totalmente, assim, pertinente, né? Eu vou falar algumas coisas, né, que eu acredito o que é hipertrofia. É claro que a visão do Cassidório não tem como diferenciar absurdamente, porque hipertrofia é hipertrofia, mas a gente tem, eu acho que umas formas de enxergar algumas coisas um pouco diferentes, ligeiramente diferentes, né? Então, na minha visão, quando a gente fala de hipertrofia, basicamente, isso falando da célula muscular, né? Ou seja, da fibra muscular, né? Quando a gente fala de hipertrofia muscular, é isso que a gente está falando, né? Hoje o assunto é sobre hipertrofia muscular, certo? Sim, certo. Então, basicamente, hipertrofia muscular é o aumento, isso seria o que a gente vê na literatura, né? O aumento da área de secção transversa. Então, você basicamente pega lá uma fibra muscular, né? Aí coloca faz um corte transversal, ou seja, por isso que é o aumento da área de secção transversa, e você vê que a fibra está com uma área maior. E quando a gente pensa em uma área maior, a gente pensa de maneira bidimensional, né? Uma área maior quer dizer que está com maior altura, né? Ou largura, né? Altura e ou largura. Então, essa seria a definição clássica de hipertrofia. E por que essa fibra muscular ela está com uma área de secção transversa maior? É porque a fibra tem diversos organelas. Né? A fibra é uma célula, né? Uma célula um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas a fibra muscular é uma célula e ela tem diversos organelas, entre elas a miofibrila. A miofibrila é composta por diversos sarcômeros. Então você pensa o seguinte, né? A gente tem lá a fibra muscular, que tem diversas organelas lá, retículo sarcoplasmático, mitocôndrias, ribossomos e miofibrilas. Então você tem lá diversas miofibrilas. Agora você pensa que cada miofibrila está com mais sarcômero. Então você coloca várias miofibrilas com bem mais sarcômeros e a fibra no geral ela fica com uma área maior. Então essa é a definição clássica de hipertrofia muscular, que seria o aumento da área de secção transversa. No entanto, isso é uma visão assim, não é uma visão pessoal, mas é uma linha, né, que eu sigo, né? Porque quando a gente pensa em hipertrofia, eu não vejo só aumento da área, mas também do volume do volume total daquele músculo, né? O especialista estiver falando de uma fibra muscular, né? O volume total. Então, quando a gente pensa em volume total, a gente não leva em consideração apenas a altura e a largura, mas também o comprimento. Aí já seria uma medida tridimensional, né? Isso aí que foi a grande, acho que foi uma grande não sei se foi essa palavra é sacada, mas foi uma grande absurda contribuição, né, que o Cassidório fez na nossa live, né, que fez assim, né, acho que a galera repetia, aí a gente fez até um bate-bola de vídeo, né, Cassidório. E então eu particularmente, é claro que isso não te isso, assim, a gente pensa em hipertrofia para estética e tal. Para estética não é tão relevante assim, né? Mas o aumento longitudinal também. Mas para mim isso também é hipertrofia, porque você está adicionando sarcômero, só que em série, né? Então existe até uma diferença técnica que essa seria igual dos caras lá. Seria uma hipertrofia transversal, essa que a gente está falando, correto? Comemorando aí, porra. Foi só provocação, Só pô. provocação. Então tem uma hipertrofia transversal, né? E uma hipertrofia longitudinal. Então eu considero tudo isso hipertrofia. Mas não só isso, né? Isso é hipertrofia. E eu adicionaria também o aumento da matriz extracelular para dar suporte para esse novo conteúdo proteico. Eu particularmente não gosto de separar a hipertrofia sarcoplasmática e hipertrofia miofibrilar. Eu não gosto de separar. Eu treino para isso, treino para aquilo. Eu acho que tudo acontece ao mesmo tempo, né? E eu tive várias resenhas com um grande mestre falecido, Renato Alvarenga, né? E ele fala sempre isso, né? Que por mais que em algum momento do treinamento aconteça um pouco mais uma coisa, né? As coisas vão sempre se equilibrar, né? Sempre se equilibram. Então, particularmente, eu não gosto de separar, até porque eu considero tudo uma coisa só, né? Então, não vou alongar muito mais não, porque eu sei que a Sudora também está se coçando aí
para poder comentar. Manda ver com essa história. Esse Evaldo é uma lenda, né? Evaldo é fera demais. Eu sempre falo aqui, ele falou de discussão sobre treino, hipertrofia, adaptações. Evaldo é o cara. Pode ter Filosofia certeza. também, né, Cassidade? Filosofia Por e isso treinamento. eu chamei vocês dois. É isso aí, cara. O Evaldo é fera demais. Mas foi interessante isso que o Evaldo falou sobre a questão de volume, que nós citamos um dia mesmo, né? O Evaldo tá fazendo a live com o Diego e tal, e a gente fez um vídeo, meio que uma brincadeira ali, né? Um desafio no Instagram. E aí, hipertrofia é área, né? No caso, bidimensional, ou é volume, tridimensional, né? Ou seja, envolve também o comprimento. E apesar de a maioria dos estudos que controlam a questão da hipertrofia sempre analisarem a área, a gente fala em microns quadrados, né, para falar sobre hipertrofia, geralmente, eu concordo plenamente sobre a questão do volume, até porque o aumento do comprimento da fibra muscular é síntese de tecido, é construção de tecido. É um tecido que não existia e passou a existir. Então, quando eu adiciono sarcômeros, né, em série, ao invés de em paralelo, né, como às vezes nós discutimos, eu estou de fato ali sintetizando tecido, criando tecido novo. Então, posso sim chamar isso de hipertrofia. Então, eu concordo com o que o Evaldo falou, que hoje em dia, talvez, não que falar que hipertrofia seja área de seção transversa esteja errado, de forma alguma, mas eu acho que talvez uma definição mais completa sobre a hipertrofia seja o aumento do volume muscular, né? Ou seja, você pega aí uma medida tridimensional e não bidimensional. E aproveitando, até mesmo o comentário que o Evaldo fez, até citando, né, o professor Alvarenga, tal, que eu sei que também é um grande especialista nessa área, eu vou aproveitar também e fazer um adendo, assim, né, uma pequena reflexão sobre essa questão da hipertrofia, que na minha visão é fundamental a gente pensar nisso quando falamos em treino. Eu sempre enxerguei a hipertrofia como um processo de adaptação. Ou seja, a hipertrofia ela é de fato uma mudança qualitativa estrutural morfológica, né? E por isso, na minha visão, pode até existir o fenômeno do aumento do sarcoplasma. Mas eu não considero, por exemplo, que a hipertrofia, como um processo adaptativo, ela possa ser considerada como um aumento do sarcoplasma. O sarcoplasma ele pode aumentar ou diminuir por uma questão de ajustes, né? Às vezes você faz ali uma supercompensação de glicogênio, acaba puxando ali mais água e tudo mais. No entanto, é importante a gente entender que o músculo, ele estoca glicogênio e água. O glicogênio e a água, eles não são componentes estruturais da célula. Tanto que às vezes eu brinco, quando a gente faz um treino, você faz o processo de expressão gênica para sintetizar proteína. Então, por exemplo, você tem genes que estão relacionados com as proteínas miofibrilares. Mas, por exemplo, eu não conheço genes, ou pelo menos nunca ouvi falar de genes relacionados com a síntese de água, ou com a síntese de carboidrato, né? Então, esse processo de aumento de volume do citoplasma da célula, por meio de água, por meio de... Assim, na verdade, por meio de carboidrato, o carboidrato que puxaria junto água, né? Se eu não me engano, a cada grama de carboidrato, você tem em torno ali de 2,7 gramas de água, né, junto desse carboidrato. E também falam muito sobre a questão da creatina, né? Quando você suplementa com creatina, você também poderia fazer essa hidratação maior do tecido, né? Então eu penso que essa hidratação é um ajuste de estado do músculo, mas não fala sobre a composição do músculo. Então, na minha visão, sempre a hipertrofia ela vai ser marcada pela síntese de componentes contráteis, que é aquilo que os nossos colegas russos chamam de hiperplasia miofibrilar, ou, como os nossos colegas ocidentais chamam, aumento de sarcômeros em paralelo. Isso, na minha visão, é hipertrofia, que é de fato o aumento do potencial contrátil do músculo como um processo adaptativo. Eu faço o treino, né, passo ali os estímulos, estimulo as vias de sinalização para você poder ali ter uma expressão gênica para potencializar a síntese dessas proteínas que de fato aumentarão, né, mudarão o conteúdo estrutural, morfológico e, consequentemente, os parâmetros funcionais do músculo. Ao passo que essa questão sarcoplasmática, eu acredito que está muito mais relacionado com uma questão de estado do que de composição, né? Tanto que às vezes a gente olha aí para atletas que fazem esses procedimentos, né, tanto em lutas quanto em fisiculturismo, de perde peso e ganha peso,
e come carboidrato, e tira o carboidrato, e toma água destilada, né, e estimula processos de diurese e tudo mais, justamente por quê? Porque essa água, ela, vamos dizer assim, que o músculo ele tem um estado, ou seja, aquilo que muda todo dia, no que concerne essa quantidade de água, que depende das características do treino, das questões nutricionais. E já o componente estrutural, que eu vou dizer assim, que seria aqui sim algo mais estável, que reflete de fato as propriedades morfológicas do músculo, eu acredito que aí sim a gente está fundamentando melhor o que é a hipertrofia enquanto um processo de adaptação. E não como um pequeno ajuste rápido, que pode acontecer de um dia para o outro, independência de questões nutricionais. Né? Quem trabalha com atletas às vezes sabe que isso acontece. Né? Eu lembro até de uma história, vou contar bem rapidinho, prometo, vou ser bem sucinto. Quando eu trabalhava com futebol, eu trabalhava numa equipe aqui no estado do Paraná que se chama, né, Cianorte Futebol Clube. E eu lembro que uma época, quando eu trabalhava com o meu amigo, o professor Renê, a gente tinha um atleta no time, o Marcelo, que era um volante, que o peso dele, durante a semana, variava 4 quilos. Para mais e para menos, para mais e para menos, para mais e para menos. Por causa dessas questões, vamos dizer assim, sarcoplasmáticas. Ele treinava 3, 4 dias, vinha baixando o peso. Aí jogava, baixava o peso lá em cima, daí tinha folga, e daí na folga o cara comia, tomava, né, seus complementos, né, além até mesmo da questão da nutrição ideal, né, vamos dizer assim, e o cara dava aquela retida, vamos dizer assim, né, e assim, claro que quando o pessoal fala em retenção, não está falando necessariamente de aumento de líquido dentro da célula muscular, né, pode-se falar como um todo, mas isso também acontece, né, então a gente percebe claramente essa flutuação de líquidos mais, vamos dizer assim, de estado mesmo, que muda diariamente. Ao passo que o componente contrátil, estrutural, morfológico, como um processo adaptativo que acontece ali uma semana, 15 dias após o treino de força, essa síntese total de proteínas é um processo um pouquinho mais complexo, né, demorado, e é o que aumenta de fato ali o potencial contrátil do músculo. Perfeito. E, pessoal, tem alguma faixa de repetição ideal de repetições para treino, tempo de descanso entre séries, intervalos de treino ou não? O pessoal fala muito entre 8 a 12 repetições, de 1 a 4 repetições é mais para força, 20 repetições é mais para definição, 12 repetições é mais para hipertrofia, ou isso é lenda, todo tipo de treino é válido, tem outros componentes envolvidos? E aí, Castor, quer começar essa? Pode você primeiro, Val. Vai lá. Então, a minha visão, né, sobre isso é a seguinte, né? Durante muito tempo, se acreditou que existe uma zona ótima, né, para se gerar essa adaptação específica, né, hipertrofia muscular. E essa zona gerava em torno lá de 8 a 12 repetições. Cara, com certeza, né, treinar dentro dessa zona de treinamento vai gerar adaptações hipertróficas, claro, né, é um fenômeno multifatorial, claro, depende de uma dieta adequada, né, uma instalação adequada, entre outras coisas, né, mas vamos falar só isolando todas as outras variáveis, vamos falar só do treinamento, né, excluindo outras variáveis, vamos isolar só o treinamento. Sem dúvida nenhuma, essa é uma zona adequada. Só que diversos estudos, né, assim, nem tão recentemente, já de uns 15 anos para cá, vem mostrando que o treinamento dentro de outras zonas... Ah, não, os caras fizeram tudo gol, aí já é sacanagem. Aí já é sacanagem. Aí tá eliminando o Flamengo, aí já é foda. Estou ganhando. Ainda 2 tava a 1, tranquilo. cara. 3 a 1. 3-1. Tava 1-1. Passou, então. Mas não acabou ainda não. Não acabou ainda não. Aí os estudos vem mostrando que se você fizer muitas repetições, por exemplo, 15, 20, 25, 30 repetições, e aí, obviamente, tem que trabalhar mais na falha, né? Bem mais na falha. Ou se você fizer menos repetições também, 3, 5, 7 repetições, 6, 4, você também hipertrofia. Só que qual é o grande lance? O grande lance é que para você hipertrofiar, você tem que
primeiro, né? Você tem que cumprir uma carga de treinamento, né? Esse é um ponto, né? E você cumprir uma carga de treinamento para 8 a 12 repetições acaba sendo mais fácil do que se você fizer, por exemplo, para, sei lá, 3 repetições. Você vai ter que fazer bem mais séries para compensar, né? Mas com certeza é possível. E quando a gente fala de hipertrofia, a gente não pensa apenas nas zonas de repetições. A gente tem que pensar também na manipulação de outras variáveis de treinamento. Por exemplo, né? Se eu fizer lá, por exemplo, 5 repetições, esse tipo de treinamento é capaz de gerar hipertrofia? Sim, né? Mas quando eu treino para força e quando eu treino para hipertrofia é um pouco diferente. Quando eu treino para força, eu busco me distanciar um pouquinho da falha muscular. É claro que eu trabalho com altas sobrecargas, por isso poucas repetições, mas eu tento evitar um pouquinho a falha muscular por diversos motivos aqui que não precisa entrar em detalhes agora, né? Para hipertrofia, você não pode ficar muito distante você não pode trabalhar muito distante, às vezes 1, 2, 3, eu diria 3 repetições no máximo distante. Eu diria que 2 repetições assim seria interessante. Então, assim, não é só a zona de repetições trabalhando, você tem que pensar no volume total. Obviamente, se você fizer menos repetições, você vai ter que compensar com uma boa quantidade de séries. Essa é a questão. Não adianta você comparar, por exemplo, 4, 5 séries de 8 a 12, fazendo 3 séries de 4 a 5 repetições. Muito provavelmente vai ser muito menos eficaz por conta do trabalho total que é realizado. É só isso que tem que ser levado em consideração, né? Além disso, né, o intervalo de recuperação é outra coisa também que deve ser levado em consideração. Se você fizer um intervalo de recuperação pequeno, é interessante? Sim, é interessante para você hipertrofiar e tal. Você vai gerar um estresse metabólico, você vai sinalizar algumas vias que vão gerar hipertrofia muscular. No entanto, se o intervalo for pequeno, a ponto de você não recuperar totalmente e seu desempenho de repetições cair, o seu volume total de treinamento, né, também vai cair. Então você tem que pensar o seguinte, né, você tem que manipular as variáveis de treinamento de uma forma que você consiga cumprir um volume total de treinamento que seja adequado para aquele indivíduo, gerar adaptações hipertróficas, né? Então essa é, no geral, a minha visão. Bom, a minha visão, ela é bem, obviamente que ela é bem parecida com a do Evaldo também, né? A gente praticamente fala as mesmas coisas, né? Com outras palavras, assim, um argumento ou outro que acaba se complementando e tornando sempre a discussão mais Só te legal. interromper, cara, pedir me desculpa, que eu lembrei de uma coisa que eu vou falar agora. Uhum. O fato de todas as zonas gerarem hipertrofia, não quer dizer então que você vai ficar só trabalhando numa determinada zona, né? Eu acabei dizendo, todas as zonas geram hipertrofia, muito provavelmente o mais adequado, inclusive, é você transitar entre essas zonas. Por mais que você priorize aquela zona intermediária, que é uma zona adequada para você cumprir um bom volume, transitar em outras zonas acaba sendo benéfico também, né? Então, desculpa aí, Cássio, fala. Que isso, tranquilo. Então, como eu estava dizendo, né, provavelmente a minha fala vai até se aproximar bastante com a do Evaldo, né, fazendo ali um ajustezinho ou outro para reflexão, né, palavras diferentes que promovem novas reflexões. Eu penso assim, ó, a hipertrofia, como a gente estava citando, é um processo de adaptação. E a hipertrofia, teoricamente, aumenta o potencial contrátil do músculo. Ou seja, se você tem mais pontes cruzadas, você tem maior capacidade do músculo de converter energia química em trabalho e, consequentemente, gerar mais força. Então, eu penso assim, que o treinamento que a gente chama de hipertrofia, às vezes a gente divide, né, em treinamento de força e treinamento de hipertrofia. Eu, particularmente, eu não gosto dessa definição. Para mim, todos são treinamento de força, para aumento da força máxima mesmo. A questão é que tem vezes que eu consigo o aumento da força máxima por meio de ajustes principalmente neurais, e tem vezes que eu consigo o aumento da força máxima principalmente por meio da hipertrofia. A hipertrofia também é uma forma de se aumentar a força máxima. Claro que tem casos e casos. Tem atletas que, se você causar hipertrofia, talvez você não gere o aumento na tensão máxima, mas às vezes esse aumento não vem, não é porque o músculo não ganhou força, é porque às vezes o cara precisa melhorar um pouquinho a coordenação, enfim, né? Coisas que a gente conversa, né? Que a gente discute em debates de treinamento esportivo mesmo, da preparação de atleta. Mas, de fato, a hipertrofia ela é uma adaptação que promove o aumento do potencial contrátil do músculo. Ou seja, teoricamente, um músculo mais hipertrofiado é um músculo, isoladamente falando, mais forte, né? Independente da gente analisar o movimento, entre outras coisas. Então, assim, ó, basicamente, todas as zonas de repetições, vamos dizer assim, acabam promovendo hipertrofia, porque é normal. Hipertrofia é uma consequência do aumento da força, entende?
Agora, é claro que eu penso também que até existem algumas particularidades metodológicas que promovem um pouco mais de ajuste hipertrófico, um pouco mais de ajuste neural, igual a gente sabe mesmo. O treinamento tipicamente conhecido como força máxima, ele causa hipertrofia. Mas talvez ele não seja assim, o mais hipertrófico de todos, considerando um pouco mais de repetições. Se você comparar assim, por exemplo, séries de 3 repetições com séries de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, parece que a gente tem um pouquinho mais de resposta hipertrófica do que só treinar em cima daquela execução bem curtinha, vamos dizer assim. Apesar dessa execução curta também causar hipertrofia. Então, veja assim, ó, hoje eu vou partir aqui de uma frase que eu lembro quando eu era acadêmico ainda, uma vez num curso, o Gilmar Pinto Guedes falou. Uma vez o Gilmar Pinto Guedes disse o seguinte: músculo não conta. E depois que o Gilmar falou isso, eu gravei e eu adicionei mais uma frase nessa frase do Gilmar. Eu digo o seguinte: músculo não conta, ele entende sinais químicos. Entende sinais químicos é o complemento que eu faço nessa frase. Ou seja, na minha visão, a hipertrofia ela acontece pela criação de condições. Quem são as condições? É aquilo que a literatura coloca como os potenciais mecanismos de ativação das vias de sinalização. Então, por exemplo, a gente pode falar que para a hipertrofia é importante os exercícios em grande amplitude, para a hipertrofia é importante colocar uma certa potência na fase concêntrica, para a hipertrofia é importante promover um pouquinho de acidez no músculo, fazer ele chegar perto da falha, igual o Evaldo falou. Né? Por exemplo, a falha por si só ela não precisa ocorrer. Mas por que é interessante trabalhar perto, pelo menos, ali da falha? Não ficar muito descansado no fim da série, vamos dizer assim. Justamente porque essa fadiga é uma das condições que são promissoras no que concerne essa ajuda para você sinalizar para a hipertrofia. Então, toda vez que você fala em treinamento de força, se você coloca alto nível de estresse, ou seja, carga de treinamento, magnitude de quebra da homeostase na execução daquele exercício de força com grande amplitude, talvez usando um pouco mais ou um pouco menos de energia elástica, fazendo ter acidez e tudo mais. Tudo isso, vamos dizer assim, vai criando diversos mecanismos, diversas possibilidades de sinalizar. E um treino que é bem hipertrófico, digamos assim, é um treino que consegue ser abrangente. Porque a gente estuda hoje que tem muito mecanismo de sinalização, né? Você pode falar de sinalização via lesão de membrana lá, pelos fosfolipídios. Você pode falar de lesão no próprio citoesqueleto. Você pode falar, por exemplo, de acidose, de estresse oxidativo. Você pode falar de influência hormonal endócrina, influência hormonal autócrina, né? Trabalho ali das células satélites, né? Tanto na proliferação e na migração. Então, assim, existem muitos mecanismos possíveis que podem ajudar nessa questão da hipertrofia, né? Então, a diversidade de métodos, ela mostra que, realmente, o mais importante no treino de hipertrofia é promover as condições para a hipertrofia. E não necessariamente falar em um número X de repetições, né? Vamos dizer assim, ter uma faixa grande aí, mas que também não descaracteriza muito o treino, né? Por exemplo, você não vai falar de treinamento de hipertrofia fazendo um exercício de meia hora contínuo, né? Então, tem essas particularidades. Da mesma forma, também não necessariamente um treino de potência máxima, né? Pliometria, por exemplo, talvez não seja o melhor método para promover hipertrofia, apesar de existir algumas referências que mostram alguma hipertrofia, né? Então, penso dessa forma. Perfeito. E perguntar para vocês, tem algum tipo de treino específico para tipo de fibra? Tipo, um treino hipertrófico por tipo de fibra 1, tipo de fibra 2, ou não tem? Todo tipo de treino hipertrófico vai pegar as duas fibras. Pode começar, Evaldo. Tá muito gentil hoje, hein, Cassidório? É que é o seguinte, né, cara? Quando a gente faz ali a live, você já manda aquela no início, né? Fala, Cassidório, vai que é você. Então, não tem como, né? Então, isso é gentil. Isso daí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou iniciar e vou deixar gol. Ué, não é. O pessoal aqui já tá gritando já, hein, Isabela, hein? Acho que foi anulado. Calma aí. Já estão gritando o Mengo aqui já. Tem que ver se foi anulado.
Mas vamos lá. Acho que foi anulado. Aí sacanagem marcar a live a essa hora do jogo, hein? O comeu ali na área, eu acho que deu impedimento. Vamos lá. Seguinte. Sobre isso daí, né? Eu vou começar aqui a resposta, né? E depois eu passo a bola para o Cassidori. Existem duas coisas aí, né? A primeira é o seguinte: como acontece o recrutamento, né, das fibras musculares, né? Hoje a teoria mais aceita, né, seria pelo princípio do tamanho, né? As fibras são recrutadas do menor para o maior, não é isso? Então, por exemplo, se você trabalha com uma sobrecarga mais leve, você vai recrutar prioritariamente fibras tipo 1. Se você continua com aquela sobrecarga, não necessariamente tão mais leve assim, mas digamos que seja uma sobrecarga para 10 ou 12 repetições máximas, né? Mas você faz uma, tá leve, né? Se a sobrecarga está para 10, 12, você faz uma, tá leve. Mas se você continua e vai se aproximando da falha, né, ou da fadiga, as outras fibras também elas vão se alternando, né? O termo seria somação assincrônica. Então, por exemplo, se eu estou lá fazendo uma, eu estou na primeira repetição, então eu estou prioritariamente fibra tipo 1. Aí eu vou fazendo a segunda, a terceira. E apesar das fibras tipo 1 elas serem bastante resistentes, elas e serem assim, bem mais difíceis de fadigar, você vai continuando, você vai repetindo, você vai precisando da ajuda de outras fibras musculares, né? Aí as fibras tipo 2A, elas começam a participar também, até que lá na falha muscular, todas as fibras participaram, não necessariamente ao mesmo tempo, né? Mas pelo menos em forma de somação assincrônica, elas podem se alternando, né? Até porque as tipo 2, elas tendem a ser mais fadigáveis, né? Então elas vão meio que se alternando, principalmente as tipo 2 vão se alternando, né? Tipo 1, elas alternam menos, né? Porque elas são bem mais resistentes. No entanto, se você já começa com uma sobrecarga muito alta, por exemplo, uma sobrecarga para 1, 2 ou 3 repetições máximas, todas as fibras elas participam ao mesmo tempo. Então, tem essas duas questões aí. O que eu falei agora? Eu falei duas formas diferentes de você recrutar todas as fibras, né? Uma é você fazendo mais repetições com a sobrecarga não tão alta, mas indo até a falha, ou você já começar com a sobrecarga muito alta e todas as fibras participam naquele momento, né? Então, o que eu falei agora? Duas formas da gente recrutar todas as fibras. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, apesar das fibras elas serem recrutadas, será que elas têm um estímulo suficiente para gerar hipertrofia? Esse aí é um segundo ponto. Por que eu estou levantando esses dois pontos? Porque você pensa o seguinte, a partir do momento que elas são recrutadas, que elas são estimuladas, né, com um volume adequado, elas são passíveis de serem hipertrofiadas. E segundo ponto, esse estímulo tem que ser o suficiente, né? E quando eu falo estímulo tem que ser o suficiente, eu falo principalmente de comprimento de volume suficiente, estimulando aquela fibra para gerar sinalizações suficientes para gerar adaptações hipertróficas, né? Até porque a gente sabe que fazer com que aquela fibra chegue próximo lá da fadiga é particularmente importante para ativar determinadas vias de sinalização. Mas a gente sabe também que existem muitas outras vias de sinalização, né? Por exemplo, só o fato daquela fibra, de você gerar tensão naquela fibra, já vai ativar alguma via de sinalização. E é uma coisa que eu sempre falo. A hipertrofia acontece por vias de sinalização que a gente conhece e por vias de sinalização que a gente hoje não conhece, né? Hoje não conhece. Então, mas acontece, né? O fato de acontecer, a gente não saber explicar, né? Ou explicar com mais qualidade daqui a 20, 30 anos, né? Então não é só chegar aquela fibra, para que aquela fibra chegue até a falha, né? Mas estimular de alguma forma, porque só para você gerar tensão nela, você vai ativar alguma via de sinalização para hipertrofiá-la. Então, a minha visão é,
que, basicamente, todos os treinos vão gerar adaptações hipertróficas em basicamente todas as fibras. Mas aí vem a pergunta, será que a gente consegue prioritariamente, né? Não exclusivamente, mas de repente prioritariamente hipertrofiar mais algum tipo de fibra? Parece que sim. Né? Existem alguns métodos para isso, para a gente fazer isso. Né? E aí, essa seria a segunda parte da resposta, né? Que eu deixo o Cassidori não só complementar o que eu falei, né? Falar da visão dele, mas completar essa resposta porque existem métodos, né, que são utilizados inclusive na Rússia e ninguém fala melhor, né, com mais maestria do que o Cassidori. Tamo junto, valeu. Bom, então, dando sequência, né, no que o Evaldo falou, e como sempre também o Evaldo explica muito bem essas particularidades, essa questão do recrutamento é extremamente importante, né? Quando nós falamos em altos níveis de tensão muscular, você precisa de um grande número de unidades motoras e fibras musculares recrutadas de forma sincrônica, né? Tá tudo trabalhando ao mesmo tempo. Por isso que a gente consegue, por exemplo, levantar bastante peso, fazer muita força, certo? E quando a gente coloca, por exemplo, um peso médio, a gente começa, vamos dizer assim, recrutando metade das fibras, e aí devagarzinho, vamos pensar assim, ó, que eu recrutei 50% das fibras na primeira repetição daquela série de 10. Ao longo da primeira, segunda, terceira, quarta repetição, de 0 a 50%, a última faixa de 10% começa a fadigar. Se ela está fadigando, teoricamente ela não teria força para vencer aquela resistência. Então o que a gente faz? A gente aumenta o nosso esforço mental e recruta aquela outra faixa de 50 a 60, para compensar aquela de 40 a 50 que fadigou, né? Aí, daqui a pouco, essa de 50 a 60 também cansa. E a gente vai 60 a 70, né? Como se fosse essa a alternância, né? Ao ponto que quando a gente chega no fim da série, vamos colocar assim, que da faixa de 50% para cima, todas as fibras estão fadigadas. E se a gente fizesse isso já no início, com bastante peso, recrutaria 100%, e vamos dizer que esses mesmos 50% das fibras mais rápidas, vamos dizer assim, também já fadigariam, porque elas têm particularidades funcionais que fazem com que essa fibra fadigue rápido. Né? Tem uma alta atividade ATPásica, né? Quebra muito ATP muito rápido, e não tem uma capacidade de ressíntese tão boa, porque são fibras geralmente glicolíticas. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com peso alto, você vai ter, teoricamente, hipertrofia em todas as fibras, porque existem diversos mecanismos que sinalizam para hipertrofia. Entre eles, inclusive, a própria questão daquilo que o pessoal costuma chamar de estresse mecânico, certo? Então, vai acontecer em todas as fibras. Porém, como a gente estava citando, talvez o melhor treinamento de hipertrofia seja aquele que consegue ser um pouco mais abrangente e atingir, vamos dizer assim, todas as vias de sinalização. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com alto nível de tensão muscular, ou até um nível de tensão muscular médio, e indo, pelo menos ali até a falha, eu vejo que as fibras musculares de perfil mais glicolítico, elas sofrem um estresse muito maior do que as fibras do tipo 1. Então, assim, existe, de certa forma, uma opinião na literatura que todas as fibras hipertrofiam. No entanto, as fibras um pouco mais rápidas, elas supostamente têm um potencial hipertrófico um pouquinho maior do que as fibras do tipo 1, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Muitas pessoas, muitos pesquisadores ao longo dos últimos 20, 30 anos, começaram a testar muitos métodos com poucas repetições, né? Peso mínimo e muita repetição, com o intuito de tentar atingir a fibra do tipo 1, né? Preferencialmente. E se a gente pegar aí a maioria dos dados, você não chega a essa conclusão, que você hipertrofia só a fibra tipo 1. Meio que o resultado é similar. E por que isso acontece? Porque mesmo quando a gente trabalha com o peso baixo, você vai repetir aquele mecanismo que o Evaldo citou, de alternância das unidades motoras, e dessa forma, sempre as fibras mais glicolíticas vão fadigar mais. Por quê? Porque elas não têm um bom potencial de ressíntese de energia. E já a fibra oxidativa, ela sempre vai se manter numa condição metabólica melhor, muito mais próxima do que seria a homeostase. Então, talvez a ideia da hipertrofia seletiva, vamos dizer assim, principalmente a fibra do tipo 1 que a gente fala, ela não seja em si a questão das repetições ou do peso, mas principalmente
inicialmente, né, coisa que a gente defende muito naquela metodologia russa, né, o Isoton, o bloqueio isquêmico. Por quê? Porque quando você faz o bloqueio isquêmico na fibra tipo 1, metabolicamente, é como se ela virasse uma fibra anaeróbia, é como se ela ficasse uma fibra glicolítica. Então, vamos dizer assim, as mitocôndrias, elas param de utilizar o oxigênio lá como aceptor final na cadeia transportadora de elétrons, e os mecanismos glicolíticos na fibra tipo 1, que quase não acontecem em condições normais, começam a acontecer intensamente. Então, a fibra tipo 1, em condição de bloqueio isquêmico, ela sofre um grau de fadiga que ela não consegue experimentar em nenhum método de treino. Porque em todos os métodos de treino tradicionais, que envolvem exercício dinâmico, onde você tem momentos de contração e momentos de relaxamento, ou seja, uma isquemia intermitente, você sempre vai ter um momento que você dá o oxigênio para a mitocôndria para ela tamponar a célula e produzir ATP. Tamponar a célula e produzir ATP. Então, o nível de estresse na fibra lenta em métodos tradicionais sempre é menor quando comparado com fibras rápidas, independente da faixa de repetição. Quando a gente trabalha no método Isoton, que é o método muito conhecido no leste europeu, né, que alguns pesquisadores russos desenvolveram, né, com destaque por professor Seluyanov, a gente consegue ver claramente essa questão da hipertrofia na fibra do tipo 1, justamente porque você faz um método de treinamento que trabalha com pouca força e pouca potência, para inicialmente não começar já recrutando a fibra 2, para não limitar o trabalho. Você já começa recrutando a fibra tipo 1 e fica ali. Baixo nível de tensão, não há relaxamento muscular, o tempo inteiro mantendo a tensão muscular. Você faz ali o bloqueio isquêmico forçado e gradualmente a concentração de energia nessa célula vai caindo, a concentração de íons de hidrogênio vai aumentando, a produção de lactato vai aumentando e o grau de fadiga é muito grande. Eu já tive a experiência de ver alguns colegas que fizeram até mesmo TCC de Isoton, e no Isoton a concentração de lactato cresce mais do que em séries combinadas, como B7, Drop7, entre outras. Mais. Então, quer dizer, é um exercício que realmente envolve um grau de acidez absurdo, né? E, além disso, né, outros dados indiretos que mostram, de certa forma, essa hipertrofia seletiva de fibras tipo 1, eu sei que muitas pessoas, às vezes, não aceitam essa informação que eu vou passar agora, porque interpretam essa teoria de outra forma. Mas é a própria teoria dos limiares em testes incrementais. Quando a pessoa ela faz o método Isoton, ela aumenta muito o primeiro limiar. Por quê? Porque na visão dos autores russos, por exemplo, o primeiro limiar, quando você faz um teste incremental, é justamente o momento que você atesta o recrutamento de todas as fibras do tipo 1. Aquela mudança de ventilação pulmonar entre o primeiro ponto do limiar e o segundo, aquele intervalo, é o momento que você já está recrutando fibras intermediárias. Então, quer dizer, se você aumenta o primeiro limiar, e isso acontece muito com o método Isoton, é como se você estivesse atestando que você aumentou a força e potência das fibras do tipo 1. Né? Então, a gente consegue ver isso no limiar, né? O primeiro limiar cresce muito, que é uma evidência indireta sobre a questão da hipertrofia. A gente vê essa discussão sobre a teoria do recrutamento das unidades motoras e as particularidades morfológicas das fibras tipo 1 com o método Isoton na questão do bloqueio isquêmico. E também tem alguns estudos, eu acho que até já mostrei para o Evaldo, alguns estudos em russo mesmo, o pessoal que fez estudo que utilizou metodologia com ressonância magnética e tudo mais, que mostra de fato um predomínio hipertrófico na fibra do tipo 1, quando você... Até tem um vídeo, se eu não me engano, no meu Instagram, que eu mostro ali um print, né, dos gráficos, que ele mostra que de fato existe um predomínio de hipertrofia na fibra do tipo 1, quando comparado com outros métodos, fazendo assim, um grupo fazendo Isoton e outro grupo fazendo outros métodos. Você percebe que a hipertrofia na fibra tipo 1 no grupo que faz Isoton é muito maior. Então, assim, eu não sei se existe um método que vai isolar a fibra rápida, mas com certeza existe um método que enfatiza a hipertrofia na fibra do tipo 1. Esse método é o Isoton. Perfeito. E, Cassidória e Evaldo, para finalizar, que a gente já completou aí mais de meia hora de live e o Flamengo já foi eliminado. O Evaldo tá aí, ó. Pessoal, tem alguma necessidade de realizar treinos para grupamentos agonistas e antagonistas? Tipo, a mesma quantidade de treino para peitoral, para dorsal, bíceps, para tríceps? Ou não tem essa necessidade?
Vai lá, que a história pode começar essa última aí, uma gentileza minha. Bom, ó, a ideia que eu vou defender é a seguinte, né? Quando a gente pensa nessa questão de enfatizar ou não enfatizar, a gente já está começando a olhar para a dinâmica de carga, né? Então, assim, é claro que isso não é periodizar, mas isso faz parte da periodização, né? Basicamente isso. E eu sempre tive uma visão que eu defendo em cursos, né, nas discussões que nós temos, que eu bato muito na tecla de modelagem e controle, né? Então eu vejo da seguinte forma, esses ajustes de volume de treino, por exemplo, olha, se o cara fez X séries de peitoral, ele vai ter que fazer X séries de dorsal, né? Agonista no mesmo dia ou em dias diferentes, ou se ele vai ter que aumentar o volume de treino de dorsal em relação ao peitoral. Existe um volume ideal para cada tipo de músculo ou coisas do tipo? Na minha visão, isso sempre trabalha no controle e modelagem. Então, por exemplo, se eu treinasse hoje um fisiculturista, eu buscaria dados a respeito, por exemplo, da área muscular de fisiculturistas, né, e dados antropométricos, para fazer análise comparativa. A partir do momento que eu tenho análise comparativa, eu sei aonde que eu estou devendo mais e aonde que eu estou mais próximo do que seria o ideal para competir em alto nível. E trabalharia em cima das correções quando possíveis, né? Então, assim, eu acho que esse ajuste, ele é uma operação do treinador na tomada de decisão. Eu não acho que exista uma receita, tipo assim, um princípio que fala, ó, quando você treina quadríceps, você tem que treinar tanto de isquiotibial. Eu acho que você tem que controlar e ver essa necessidade. É muito difícil hoje, com as informações que se tem, eu acho, assim, bater um martelo nessa decisão, né? Por exemplo, ó, o volume de treino tem que ser tantas séries para tal músculo e tantas séries para tal músculo. Acho que é uma informação um pouco ainda subjetiva. Perfeito. O Cassiodoro foi cirúrgico, né? Foi cirúrgico na resposta dele, né? Porque, assim, eu sei que essa é uma das discussões que o pessoal tem assim, recentemente, né? Porque algumas pessoas defendem, não, se você treina, você tem que estimular todos os músculos de maneira semelhante, né? Igual e tal. O outro pessoal já fala, não, pô, se você pensar, a gente utiliza muito mais o quadríceps na atividade da vida diária, então você tem que estimular mais o quadríceps do que... Aí, enfim, né, tem muita discussão em relação a isso, né? Eu acho que a gente tem que dividir essa discussão em duas vertentes, né? Você está falando de quê? Você está falando de objetivos estéticos? Ou você está falando hipertrofia para melhorar, de repente, o seu desempenho esportivo? Então, eu acho que acho que a discussão pode começar por aí, né? Se você pensa em objetivos estéticos, a gente pode falar de um fisiculturista de altíssimo rendimento, e aí o cenário ideal, o Cassiodoro foi perfeito, você tem que saber qual é, assim, do campeão, né, ou dos últimos campeões, quanto, de repente, ele tem de circunferência, sei lá, por exemplo. Qual é a proporção que ele tem entre latíssimo do dorso, peitoral, deltoides, aí você analisa o indivíduo e tenta se aproximar daquilo, né? Esse eu acho um pensamento perfeito, né? Esse conceito de modelagem, né? O Cassiodoro apresentou para a gente, né, que foi um dos últimos conceitos, né, que o Matveev deixou, né, em vida, né? E eu conheci isso pelo Cassiodoro, e eu acho simplesmente fantástico isso, né? Você pensar em modelagem. Hoje, quando eu vejo um estudo traçando o perfil, né, de algum atleta de altíssimo rendimento, eu acho hoje de extrema importância, porque é a partir daí que você faz a modelagem, né? Nem todos os esportes você tem esporte que já tem isso bem descrito, né, Cassiodoro? Outros não, de repente, não tão bem descritos assim. Então, é extremamente relevante fazer isso. O fisiculturismo, eu não sei se tem, para ser bem sincero, né? Mas aí, já indo direto para a resposta, a gente está falando aqui, de estética, né? 2, de um cara de altíssimo nível. E aí você vai tentar equilibrar, né? Ou chegar próximo do ideal. Para fazer isso, não necessariamente você vai botar
a mesma quantidade de volume para os pares, né, antagônicos. Né? Não faz nem sentido você fazer isso. A não ser se o cara já seja equilibrado, você queira continuar aumentando os pares de maneira equilibrada. Mas dificilmente isso acontece. Né? Provavelmente o indivíduo tem uma deficiência de peitoral, então será que ele precisa treinar mais o peitoral? Então, aí, a partir disso, você faz mais volume para aquele determinado grupamento que ele precisa melhorar mais. Esse é um ponto. Agora, ainda falando nem que seja estética, né? Mas vamos pensar assim, pessoas que buscam, não estética, vamos falar do fitness, né? Pessoas que buscam saúde, qualidade de vida, ou que seja estética e tal, que são iniciantes, a minha visão, né? Eu sei que tem pessoas que discordam disso. Cara, você não precisa fazer uma modelagem para aquele cara. Iniciante, que é saúde de qualidade de vida, eu acho que você deveria estimular todos os grupamentos musculares, pelo menos inicialmente, de maneira equilibrada. Essa é a minha visão. Agora, indo para a parte do esporte, Uma curtinha aqui, Evaldo, curtinha. Né? Vou te interromper, desculpa. É legal porque a gente está falando o seguinte, né? Um dos últimos ensinamentos do Mativev é a questão da modelagem. Só que é importante também lembrar que isso que você está falando é uma coisa que o Mativev defende nos materiais dele de cultura física, que ele chama de desenvolvimento harmônico e multifacetado, como uma premissa da educação física. Então, toda vez que você vai treinar um indivíduo, mesmo que ele não seja atleta, você tem que pensar que ele tem que ter um desenvolvimento harmônico, né? Nada de hipertrofia máxima com deficiência extrema de flexibilidade, por exemplo, né? Ou zero resistência, ou níveis de desenvolvimento morfológico totalmente desproporcionais, né? Então, bem lembrado isso. Excelente, excelente. Que vai ao encontro, né? Combinando, né? Inclusive, eu nem conhecia esse conceito, mas é isso. Iniciante você tem que estimular de maneira assim, variada, harmônica e equilibrada, né? E para fazer isso, muitas vezes você acaba dando, vamos dizer assim, o mesmo volume para os pares antagônicos, né? Mas aí, se a gente vai falando de esporte, sinceramente, para o esporte, eu não pensaria tanto nisso, de você trabalhar o agonista da mesma maneira que trabalha o protagonista. Você gera uma... E lembrando, a hipertrofia para o esporte, para a maioria dos esportes, você coloca numa fase geral, né? Para depois, por exemplo, conseguir, se você tem mais massa muscular, provavelmente você vai ter mais força, você tem mais espaço para botar mais mitocôndrias ali, então a pessoa vai ser mais resistente, etc. Então você coloca, e você está dando hipertrofia lá com o objetivo de desempenho esportivo. Para isso, você não fica pensando muito em pares antagônicos, você não fica pensando muito nisso. Você pensa quais são os músculos que ele vai utilizar lá no esporte dele. No geral, é assim que você pensa. É claro, né, que você tem... se você está sentindo que aquele estímulo que você está dando de hipertrofia está gerando algum tipo de desequilíbrio, que pode... Aí é claro que você faz um trabalho de compensação, mas não necessariamente você vai fazer o mesmo volume, né? Então, a resposta é, na maioria das vezes, você não faz o mesmo volume. Nem para o fisiculturismo, por exemplo, de alto rendimento, nem para outros esportes, né? De alto rendimento que não visam, vamos dizer assim, a estética. Né? Você, a hipertrofia para os músculos, o cara vai utilizar, né? Por exemplo, sei lá, um ciclista, você tem que pensar principalmente ali no glúteo, no quadríceps do cara, não necessariamente você vai dar um estímulo de posterior de coxa igual. Estou dando um exemplo aqui, né? Estou dando um exemplo aqui que veio na minha cabeça. Se você está pensando num arremessador, né? Um lançador de disco, sei lá. Então, alguns exemplos. Né? Não necessariamente você vai pensar, agora eu vou estimular os pares antagônicos de maneira. A não ser que você tenha percebido algum tipo de desequilíbrio que possa gerar alguma complicação ali para ele, você faz um trabalho compensatório. Né? Então, resumidamente, essa é a minha visão. Perfeito. Fala com cidade. Complementinho. Não entendi. É que o Evaldo, cara, ele fala coisas, né, que estimulam a nossa criatividade, né, velho? O cara é inteligente, coloca os argumentos corretos, né? Então a gente fica com vontade de debater. Resenha boa, né? Resenha boa, exatamente. O Evaldo é fera. O Evaldo comentou, né, que, por exemplo, às vezes a gente pode estar falando nessa questão de um equilíbrio perfeito, vamos dizer assim, a nível estético. Mas quando você olha para o esporte,
você não vai buscar tanto esse equilíbrio, até porque existe um fenômeno no esporte, que é o Verkhoshansky fala sobre isso, que se chama especialização morfofuncional. Então, quando a gente olha para os tipos de modalidades esportivas, é normal que os atletas tenham uma compleição física característica. Então, por exemplo, você vai pegar lá um ginasta de argola, vai ver um ginasta coxudo, o cara vai ter aquele braço monstro, vai ser baixo, leve, perna fininha para poder fazer as suas acrobacias. Só que assim, dentro do que a gente chama de modelagem, né, a gente também consegue identificar o que seria a diferença entre uma especialização morfofuncional e uma coisa já quase patológica nessa questão de compensação de desequilíbrios musculares por uma, vamos dizer assim, uma especialização de treinamento que não é tão bem organizada, que aproxima o atleta muito da lesão. Então, com a própria modelagem, isso também é possível de se buscar. E eu vou dizer até mais, que hoje até existem dentro já, assim, do esporte tecnologias de controle para ajudar nessa questão, né? Tipos de avaliação de movimento, para você identificar, às vezes, se o atleta está perto de uma lesão, ou se ele tem um desequilíbrio muscular que seja tão grande a ponto de descaracterizar o potencial daquele indivíduo em executar os movimentos na modalidade dele, né? Que ele, teoricamente, se machucaria, né? Às vezes a gente vê jogador de futebol que machuca isquiotibial toda hora, né? Daí você fala, pô, tem uma discrepância de força muito grande, mas existir a discrepância é normal, porque a atividade motora do cara exige mais de um músculo do que do outro. Mas existe vamos dizer assim, um limite ótimo entre essas discrepâncias que está tratado como dentro da normalidade de especialização morfofuncional e outro limite que vai além, que deixa o indivíduo teoricamente aí mais próximo do que seriam as lesões. E se a gente estivesse falando de estética, né, a gente nem estaria discutindo a questão da lesão, mas o próprio visual, né? Seria, por exemplo, você vai treinar um fisiculturista, né? Não é interessante você olhar para um atleta que não tem a devida proporção, né, muscular, corporal, né? Então tem que analisar essas questões, sim. Isso aí que a história está falando é tão assim, tão verdade, que você olha, ele deu o exemplo da ginástica, né? Olha o levantamento olímpico. Não, olha o levantamento olímpico. Você vê que os caras, assim, né, tem a coxa assim, absurda, deltoide, né? Mas o peitoral dos caras, você vê que não é muito desenvolvido. Pode ver a maioria dos atletas de levantamento, o peitoral deles não é desenvolvido. Aí você fala, tem pouco peitoral, tem que peitoral. Não, cara, não precisa, sabe? Inclusive tem filosofias, tem escolas de LPO que abominam o supino, por exemplo, sabe? Então, deixa o cara encurtado, enfim. Né? Tem várias escolas que pensam de maneira diferente, né? Natação então, também. É um exemplo. Que abomina? A natação, estou dizendo também, você vê uma característica morfológica bem... Exatamente isso. Então, na verdade, você não vai pensar num equilíbrio dele, né? Em termos de, os pares antagônicos têm que estar com o mesmo volume. Não é assim que a gente pensa, né? E só para terminar, eu lembrei que agora, vou botar uma pilhazinha aqui no Suede, toda vez que o Flamengo ganha, eu vejo lá o pessoal que faz sacanagemzinha. Já viram uma página chamada São Paulo da Depressão? Que é sempre um carinha dançando, assim, o São Paulo dançando. Lembra muito o Suede. Depois quem nunca viu, depois pesquisa lá São Paulo da Depressão fazendo passinho. No Instagram? Eu já vi. Charme. Acho que é. Tem no Instagram também, Instagram e no Facebook também. Eu vou seguir. São Paulo da Depressão, fazendo passinho, fazendo passinho tipo de charme, assim. Eu vou mandar depois pro Cassidório dar uma olhadinha. Ó, falar em futebol, eu tô sabendo que tem alguém aí que joga futsal toda sexta-feira, hein? Não queria falar não, mas... Voltei. Fazia 20 anos que eu não jogava. Tô voando. Cara, imagina o Cassidório jogando bola, cara. Próximo curso aqui no Rio de Janeiro. Qualidade. Vamos bater uma bola. Viu? Vamos. Vocês sabem que eu vou pro Rio agora em outubro, né? Que eu tenho um evento lá com o Alan lá no Barra Capacitações. Sim, Barra. Vamos armar. Eu vou deitar. Vou pedalar, vou dar elástico. Caneta é sério, cara. Vamos marcar em qualquer campinho aqui no Rio de Janeiro. Só tô falando a realidade, pô. Infelizmente é isso aí, entendeu? Eu vou levar a bola para poder jogar. Só não chamo o Diego é muito ruim. Na verdade, chamo o Diego, só para completar. Chamo o Diego. O Diego chora o posterior, né? Pessoal,
O Instagram já tá me avisando aqui quem vai completar 1 hora de live e tá quase me derrubando. É só para poder me despedir de vocês, agradecer mais uma vez a gentileza dos dois que toparam. Mandei mensagem, me responderam já topando, sem pensar 2 vezes. Muito obrigado aí, galera. Obrigado, Evaldo. Obrigado, Cássio Dori também. Show de bola. Com uns parça desses não tem como recusar, né? E aí, pô, ainda mais pra falar sobre coisa que a gente gosta, né, Cássio? Pô, resenha infinita. Trocar ideia sobre treinamento físico é o que a gente mais gosta de fazer. Então, pô, agradecer ao Sérgio pelo convite. Prazer mais uma vez aí, ainda mais, pô, com o Cássio Dori, uma honra inenarrável estar aqui com vocês dois essa noite. Tamo junto, rapaziada. Valeu, Tamo junto. rapaziada. Obrigado. Abração, boa noite aí, pessoal. Tchau, tchau.